Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam bem-vindos ao Instagram da Mãe do Infinito Amor, nesta noite de 15 de abril de 2021. Que sejamos todos instrumentos de paz no mundo de tantas guerras, no mundo de tanto ódio. Que sejamos sempre um sinal do amor de Deus. E aonde o amor de Deus está, a paz que vem dele também reinará. E a paz não é uma ausência de guerra, de luta, de combate, de sofrimento, não. Essa paz que Deus nos dá é a certeza de que morrendo é que se vive.
para a vida eterna. A paz que é produzida de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso eu te recebo nesta noite te desejando a paz. A paz do jeito de Jesus. A paz do jeito de Maria. A paz que Maria desejou para Isabel quando foi com ela se encontrarem em Carém. A paz que vem do Shalom, que significa bênção, que significa prosperidade, cura, alegria, esperança. Que o Shalom se renove hoje na sua vida e na sua história, independente da situação que você está vivendo, independente das dificuldades deste dia. Que o Shalom, que vem de Deus, se instale na mente, levando para longe todos os pensamentos negativos e que nos roubam da presença de Deus, porque estão contaminados pelo medo, pela insegurança, pela fraqueza humana, que só produz a desgraça. Que o Shalom se instale no nosso coração, levando para longe de nós sentimentos de mágoa, rancor, raiva, desejo de vingança, desejo de desistir, desejo de entregar os pontos. É essa palavra que o Senhor vai me dando. Desejo de entregar os pontos. Não. Nós não entregamos nada a não ser para Deus. Porque a entrega que fazemos para Deus é uma entrega que é devolvida para nós com o Shalom, com a paz. A paz mesmo em meio ao caos. Porque o Espírito Santo, que permanece em nós, é quem nos dá essa paz. A paz no nosso físico. Quantas vezes nós nos descontrolamos fisicamente? Temos crise de enxaqueca, de ansiedade, temos taquicardia, alergias, porque nós nos desestruturamos, porque nós tiramos as nossas células da paz, da ordem. Por isso hoje, nesta live sobre o encontro do amor com o concreto da doação, nós queremos pedir a paz. A paz para nós, a paz para os enfermos, a paz para os nossos familiares, a paz para os médicos, a paz para todos que nos pedem oração. Não a paz que o mundo dá, mas a paz verdadeira, que vem de Deus, que chegou a Isabel pela presença do Senhor, que estava ainda no ventre de Maria. Seja bem-vindo. Se você pode, nos ajude a levar essa paz a mais e mais corações, apertando esse aviãozinho que tem aí embaixo aí do seu celular, uma setinha, um avião, enfim, essa figurinha aí pontuda, ela pode acertar o alvo, um coração que está precisando de paz. Compartilhe esta live para que mais e mais pessoas se sintam chamadas a colocar o seu coração na presença do Senhor e da Virgem Maria e a sair deste momento não mais como entrou, a sair deste momento em paz, vivendo a experiência do Shalom. Hoje nós temos um convidado muito especial que nós vamos conhecer. Eu vou ter a oportunidade de conhecê-lo. Já olhei um pouco sobre a história dele, a missão dele através do Instagram, mas nós vamos nos conhecer e vamos conversar. Nós vamos nos apresentar enquanto devotos da Mãe do Infinito Amor. Então eu agradeço a você que está nesta live, que é devoto da Mãe do Infinito Amor
e que está aqui para nos ajudar a divulgar este título. Mas também eu dou boas-vindas a você que foi convidado aí pelo Tiago e por todo o Exército de Maria para estar nesta live. Seja bem-vindo. A casa é da nossa mãe, então a casa é sua. Fique à vontade, abra o seu coração, porque a mãe quer acolher a sua necessidade, como acolheu a necessidade de Isabel. A necessidade de presença amorosa, curativa, de paz e de esperança. Nós queremos agradecer a você, querido devoto, que já se associou à Associação dos Devotos da Mãe do Infinito Amor, que inclusive fez a sua contribuição através do boleto bancário. Muito obrigada. Esta contribuição será direcionada para um projeto social que a mãe quer que a gente desenvolva. Ainda é um pouco obscuro isso para nós. Quem sabe o Tiago hoje vai nos trazer uma luz a esse respeito, mas nós vamos nos preparando para esta obra social. Então, obrigado a você que já se associou e inclusive já colaborou no mês de abril. E você que ainda vai colaborar também, nosso muito obrigado. Você que não se associou ainda e quer saber um pouco mais, você pode ter informações pelo WhatsApp. Agora o nosso WhatsApp voltou a funcionar. Ficamos ontem e hoje um pouquinho fora do ar, mas já voltamos à atividade. Então você pode saber um pouco mais de como se associar. Não tem um valor específico, ninguém vai para o SPC se não conseguir colaborar, mas nós vamos então dando a nossa colaboração concreta e o nosso gesto caritativo em favor dos nossos irmãos, tá bom? Quero agradecer a você que rezou pela Ana, que embarcou ontem para Nova York. Eu não sei se a Ana tá aí, Ana? Não? Ana deve estar dormindo, hein, gente? Porque foi cedo para o Rio de Janeiro, porque a gente mora na roça, sabe? Então foi cedo para o Rio de Janeiro, esperou no aeroporto, fez exame de Covid, graças a Deus deu negativo, conseguiu liberação da imigração aqui no Brasil, conseguiu liberação da imigração em Miami e já está então, em Nova York, com a graça de Deus. Então obrigado a você que rezou, a você que está junto, neste combate de oração por todas as necessidades. Eu quero rezar pela Ana Clara e pela Lívia, mamãe e filhinha, que se surpreenderam com um nascimento muito rápido e prematuro. Rezando por esta casa, por esta família, rezo também por você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por que você está aqui. E nós já queremos com muito carinho convidar o Tiago para estar conosco nesta noite, compartilhando um pouco daquilo que ele deseja saber sobre a Mãe do Infinito Amor. E nós teremos também a oportunidade de perguntar um pouquinho sobre o Exército de Maria. É uma linda obra de evangelização e de ação em favor dos mais necessitados. Então nós vamos convidar aqui o Tiago. Posso? Esta nossa conexão, possamos ficar aí juntos, conectados. Boa noite, meu irmão. Prazer, seja bem-vindo ao Instagram da Mãe do Infinito Amor. Boa noite, prazer é meu, Ana Paula. Estou muito feliz de estar aqui no Instagram da Mãe do Infinito Amor e já quero dizer que essa paz da Virgem Maria, ela que chegou lá na casa de Isabel, e disse o seu Shalom, porque ela chegou no dia do Shabat, ela chegou e disse Shabat Shalom, e todos ali foram repletos da paz. Essa paz já está invadindo o meu coração. Eu tenho certeza que essa paz está invadindo o coração de muita gente que está aqui. Eu tenho certeza que é Nossa Senhora que nos apresentou uns aos outros. Estamos aqui para falar dessa mãe da caridade, essa mãe do amor, essa mãe da misericórdia. Então meu coração se alegra e tenho certeza que a Santíssima Virgem também se alegra por esse encontro, por essa partilha e por esse momento que nós estamos juntos. Com certeza. A mãe sempre se alegra quando os seus filhos estão unidos e principalmente com esse objetivo, de rezar, de levar essa respeitar do outro, esse desejo de combater pela paz. Então, Tiago, seja muito
Você já sabe meu nome, sou Ana Paula, mas novamente quero me apresentar aqueles que não me conhecem. Meu nome é Ana Paula, eu costumo me apresentar aqui, Tiago, como uma moleca de recados de Nossa Senhora, porque é exatamente isso que eu sou. Às vezes, algumas pessoas pensam assim, porque em 95, em 96, Nossa Senhora a visitou e a tornou uma confidente. Isso faz dela uma pessoa super especial. Isso é ilusão do povo, sabe, Tiago? Pura ilusão. Na verdade, é somente uma moleca de recado. Uma mãe que fala assim, minha filha, vai lá e fala isso. Aí a filha vai lá e fala, minha filha, vai e faz isso. A filha vai lá e faz. Então não existe nenhum tipo de mérito em ter vivido essa experiência. Existe sim uma beleza. Isso eu não posso negar. Existe uma beleza, existe um amor que não cabe no peito, mas é uma realidade que não me traz nenhum mérito, tá? Somente um exercício de fé e de servidão cada vez maior na minha vida e na minha história. Então, muito prazer a todos que estão aqui pela primeira vez. E o Tiago vai fazer as vezes de representante aí dos desejos do coração, daquilo que a gente pode compartilhar para que todos conheçam um pouco mais, né, a Mãe do Infinito Amor. Tá bom, Tiago? Então sinta-se muito à vontade. Eu sou desse jeito mesmo. Se eu não souber responder, eu vou dizer assim, Tiago, isso não, sabe? Porque tem um monte de coisas que eu não sei, graças a Deus. Porque das coisas que eu já sei, já é difícil de dar conta. Mas estou aqui assim, à disposição da comunidade, né, que você é o fundador, para difundir essa devoção à Mãe do Infinito Amor. Seja bem-vindo, está com a palavra. Muito obrigado. Você estava dizendo, né, que você se sente uma moleca de recado, e eu me sinto, depois nós vamos falar mais sobre isso, eu me sinto um mendigo que também é agraciado pela misericórdia de Deus todos os dias. Daqueles miseráveis eu me sinto primeiro a ser beneficiado pela misericórdia de Deus. E a própria Virgem Maria diz, né? Ele olhou para a pequenez de sua serva. Então também Deus olhou para a nossa pequenez, a Santíssima Virgem olhou para a nossa pequenez e te escolheu e me escolheu de uma forma diferente, com missões diferentes, mas com o propósito de anunciar que Jesus está vivo e Ele é o Senhor e Ele tem misericórdia de nós. Ana Paula, depois que eu escutei a falar do título de Nossa Senhora do Infinito Amor, a primeira coisa que eu fiquei foi inconformado. Porque eu já passei por aí e não fui aí no santuário. Eu já fui eu não me lembro o nome da cidade, mas tem aquela cantora, Aline Brasil, ela não mora numa cidade, Italva, é próximo daí, não é? Pois é, eu passei aí perto, não fui aí e nem sabia. E depois fiquei sabendo por cima e depois vi o padre Francisco Amaral falando, né, que é nosso amigo, conhecido em comum. Então, assim, várias coisas me chamaram muita atenção, Ana Paula. Primeira coisa, eu sempre imaginei Nossa Senhora com o rosto da Rainha da Paz. Escutando a live com o padre, você falou que Nossa Senhora, quando você a via, ela tinha um rosto muito semelhante àquele do quadro, né, de Nossa Senhora Rainha da Paz. Meu coração já começou a ser inflamado. Depois eu sempre tive a inspiração, a impressão no meu espírito que Nossa Senhora gostava muito de música. Aí teve um momento que você falou assim, bem sutilmente, Nossa Senhora ama a música. E outra coisa que me chamou muita atenção foi no momento que você falou que ela gosta muito de Maria de Nazaré. Essa música tem muito significado na minha vida aqui na comunidade e no meu ministério, porque a gente prega o Brasil inteiro falando principalmente sobre Nossa Senhora. E a gente pega uma imagem bem grande, eu sempre faço questão de pegar a imagem maior que tem, passear com ela no meio do povo, porque é assim que eu imagino Nossa Senhora, ela passeando no meio do povo. E aí, muitas vezes a gente vai cantando, e muitas vezes o Espírito Santo me impulsiona a cantar o quê? Mãezinha do Céu. E a gente repete ali o refrão, Ave Maria, várias e várias vezes. E eu sinto o coração de Nossa Senhora se alegrando cada vez mais que a gente vai cantando. O que queria saber? Como era a sua vida pré-aparição, próxima aparição? Aconteceu alguma coisa? Como é que era a sua vida? Você já tinha uma vida paroquial? Como é que era? Você já participava de algum movimento? Como é que era a sua vida antes? Bom,
desde que eu me entendo por gente, eu nasci num berço católico, graças a Deus. Eu comecei a minha vida de serviço na igreja muito nova. Eu, com 13 anos, eu já era catequista, por uma opção, né? Por estar muito envolvida com essas realidades. Então, antes das aparições, as aparições aconteceram quando eu tinha 21 anos. Então, com 15 anos, eu fiz a minha primeira pregação. O meu chamado ministerial é na pregação, é na formação. Com 15 anos, eu fiz a minha primeira pregação. Podem achar que é coincidência, mas para mim é providência. Falei sobre Nossa Senhora. Tímida que fazia gosto, sabe? Pra você ter noção, Thiago, eu pregava, quando eu ia pregar, eu pedia para apagar as luzes do lugar, sabe? Aí, assim, aproveitando que eu não sou branquinha, aí ficava escondida mesmo. E aí, de tanta vergonha que eu tinha, mas ao mesmo tempo me sentia chamada. Bom, minha vida circulava por esta situação, né? De catequese, de jovem inserida, né, nas coisas da igreja. E me casei aos 20 anos. Então, antes das aparições, eu me casei. Me casei com uma pessoa que tinha sido uma pessoa de uma família que tinha sido católica, mas que no momento do nosso casamento era de uma família evangélica. Então, a minha vida depois do casamento, ela foi uma vida na igreja sempre, mas não junto com o meu esposo imediatamente, porque ele não ia à missa, né? Não se importava que eu fosse. Nós fizemos todo, né, uma entrevista com o padre e tudo, para que a gente deixasse as coisas bem determinadas, né? Nossos filhos seriam batizados, fariam primeira comunhão, enfim, todas essas coisas já tinham ficado combinadinhas. Combinado não é caro, né? Então, tinham ficado combinadas. Mas no momento das aparições, eu vivia uma realidade da normalidade pastoral mesmo, sabe? Das coisas da missa, dos sacramentos, e nada extraordinário. Tudo muito, muito, muito ordinário dentro daquilo que se deve fazer aquele que se diz cristão, né? E que não é cristão de IBGE. Porque cristão de IBGE eu nunca fui, graças a Deus. Então, essa era a minha vida, sabe? Muito devota a Nossa Senhora, meu amor a Nossa Senhora desde pequena. Eu não dormia sem rezar as 3 Ave Marias. E desde muito pequenininha, nas minhas orações da noite, eu dizia que eu tinha muita vontade de conhecer a mãe de Deus. Mal sabia eu, né, que esse desejo de criança um dia se concretizaria. Ana Paula, e você disse que desde de criança, então, você é devota de Nossa Senhora, muito mais do que devotos, né? Nós não somos somente devotos, nós somos filhos da Mãe do Infinito Amor. Sim. Hoje, claro, por conta da sua experiência, das aparições, o título que você é incumbida pelo céu a divulgar é a Mãe do Infinito Amor. Antes desse título, qual era o título que você mais se identificava com a Virgem Maria? E depois, como se deu a primeira aparição? Como é que foi? Então, o título que mais eu invocava a Nossa Senhora é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Primeiro porque eu pertencia, né, quando solteira, a uma paróquia que se chama, né, porque a paróquia existe, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Segundo porque os pastorinhos eram para mim um exemplo de penitência. Então, quando criança, eu me lembro de ver o filme, né, de Fátima, toda aquela questão do sol, me encantar muito com isso. E por muitas vezes imitar as penitências dos pequenos videntes, ainda criança. Então, essa era uma coisa que me chamava muita atenção. E Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor deve ser, para me agradar, um pouco parecida com a Virgem de Fátima no trajar, não no rosto, porque a Virgem de Fátima é muito portuguesa mesmo, né? No rosto, olhos amendoados, tudo. E aqui para nós ela teve um semblante um pouco mais ligado a Nossa Senhora de Medjugorje, assim, aquele semblante um pouco mais alvo, aquela coisa, né, diferente da portuguesa que é a Virgem de Fátima. Bom, então esse era o meu título.
Qual foi a sua segunda pergunta mesmo? Que a noite Segunda pergunta é como se deu a primeira aparição? O que você estava fazendo? Como é que foi? Quais foram os acontecimentos assim que antecederam? Bom, o que moveu as aparições foi uma oportunidade, talvez, que nós demos a Nossa Senhora por nossas necessidades familiares. Porque o céu só precisa de uma oportunidade, né? O céu está sempre pronto, a gente aqui não está. Então, em 1995, Tiago, eu tenho uma prima, né, que se casou no último sábado. Ela tinha 6 anos e ela foi acometida por uma depressão infantil muito, muito intensa. De não mais frequentar escola, de remédio nenhum dar resposta positiva ao tratamento, de ficar muito magrinha, cair o cabelo, uma coisa assim muito difícil de se ver. E então a gente começou a rezar por essa situação, né? E quando a gente pensa em rezar, a gente pensa no terço, sabe? Os devotos de Nossa Senhora não conseguem pensar em outra coisa. Então a gente começou a suplicar. Com isso, no dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, aconteceu que meu irmão estava... As aparições aqui se deram para mim e para o meu irmão, tá? Eu sou a mais velha e ele vem depois de mim, tá? Ele se chama Rodrigo. No momento, ele não faz esse trabalho missionário como eu. Ele viveu o momento das aparições, seguiu a vida num outro curso de imediato para o seminário, cursou filosofia, teologia e resolveu ser professor da faculdade, mestre em sacramentalidade, mas não atua nessa missão mariana que eu assumi para minha vida. Ele cumpriu os desejos da mãe em 95 e 96 e depois seguiu a vida por uma outra estrutura, estudou, né? E às vezes quando a gente estuda muito, a gente não fica tão inteligente assim. A gente perde algumas coisas. Mas enfim, vamos lá. Meu irmão, ele estava indo para o trabalho e ele escutou uma voz feminina. Ele estava de bicicleta, escutou uma voz que disse assim: hoje o sol irá raiar. Ele escutou por 3 vezes essa voz. E ele olhava para trás na bicicleta, porque ele tinha a impressão que era alguém que estava atrás dele de bicicleta que falava isso. E quando ele olhava, não tinha ninguém atrás, nem uma mulher no calçadão, nada. Aí quando ele chega pro trabalho, ele começa a sentir um pouco de mal-estar. Aí ele entra pro escritório, toma uma água. E nesse que ele está se refazendo, ele recebe então uma moção interior. E nesse momento foi uma moção interior, não foi uma voz, como ele ouviu no caminho, que dizia para ele que era Nossa Senhora Auxiliadora e queria que nós nos encontrássemos na tarde daquele dia, porque ela viria nos auxiliar nas nossas causas. Imediatamente, ele se comunicou comigo, né? Ela falou que para ele me chamar, eu já não morava mais com a minha mãe, ele morava, né? Ela pediu para me chamar, eu estava trabalhando, eu sou professora e estava trabalhando, dando aula, e ele me ligou e falou sobre isso. Ele me ligou não, porque não tinha celular, essa coisa de ligar, assim, né? Ele ligou pro telefone fixo da casa da minha mãe, que era perto da escola que eu trabalhava. Minha mãe chegou lá, coitadinha. Ana Paula, aconteceu isso, isso, isso. O irmão falou que você ia lá em casa. Tá bom. E aí fomos. E aí, assim aconteceu a primeira aparição, no dia 24 de maio. As portas da casa estavam todas fechadas. Estava a minha tia com a minha prima, que estava doentinha. Mais os 2 irmãos, o irmão mais novo brincando com o meu irmão mais novo também, lá na cozinha. Nós na sala, rezando o terço e entregando tudo para Nossa Senhora. De repente, a casa foi inundada de um cheiro de rosas. A casa estava inteiramente fechada. Só a vidraça da sala que estava fechada, mas estava no vidro da janela. A casa toda ficou cheia de cheiro de rosas. Eu lembro que o meu primo, ele muito espirituoso, gritou lá de fora: para de jogar bom ar, porque eu sou alérgico. Porque o cheiro era muito forte, que até as crianças que estavam brincando no outro cômodo sentiram. E um frio, entrou um frio pela sala, que da cintura para baixo a gente parecia que ia congelar.
E nesse momento, Nossa Senhora chega então na janela, pelo lado de fora, e aproxima o rosto da janela e sorri. E assim acontece a primeira aparição. Daí, ela pede que a gente fique 3 dias de jejum, eu e meu irmão. Nós fizemos então os 3 dias de jejum e ela aparece 3 vezes seguida. E nesses 3 dias ela dá os passos que nós precisaríamos seguir e fazer, tanto para a cura da minha prima, quanto para uma outra missão que ela tinha para nós. E assim fizemos, procuramos a igreja, né? Procuramos um sacerdote imediatamente. Primeira impressão que eu tive é que eu tinha ficado maluca, e que isso não podia estar acontecendo de forma alguma, mas as coisas seguiram esse rumo, né? Então assim aconteceu a primeira aparição, 24 de maio de 1995, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, onde o sol raiou no momento em que o sol já estava se pondo, né? Um sol de amor, de luz, em meio às trevas que a gente estava vivendo. Porque Nossa Senhora é relógio que, andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo encarnado. Por isso que o sol raiou na hora que estava se pondo. E o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Maria, não, da Virgem Santíssima, né, não é o nosso. E assim, o que foram as primeiras coisas que Nossa Senhora começou a pedir a vocês? Nas primeiras aparições, o que ela pedia? Assim, o rosário, o jejum. Ela pediu já o jejum. A primeira coisa foi o jejum, né? A primeira coisa foi o jejum, que ela sempre pediu em todos os momentos, mas especificamente nesse primeiro momento foram uns 3 dias. E oração do terço, né? Na época ela nem nos falava que rezássemos o rosário, mas nós rezávamos mais de um terço. Era uma coisa que vinha à vontade, mas ela falava sobre a oração do terço muito, e depois ela começou a falar do rosário, né? Eu acho que ela não queria assustar, começa a falar do texto, depois ela, né? Mais um. Pedagogicamente ela foi ensinando. Exatamente. Falava muito sobre comunhão e confissão, sabe? São pedidos que Nossa Senhora repetiu inúmeras vezes nesses 2 anos onde ela se manifestou para nós. Não foi uma, nem 2, nem 3, mas foram quase todas as vezes, em quase todas as mensagens, a comunhão, a confissão, a vivência do amor fraternal, são coisas muito presentes na mensagem de Nossa Senhora. Entendi. E se você pudesse resumir assim, a mensagem mais forte, sei que todas são fortes, todas são impactantes, porque vem do céu, e nós que estamos na terra, né, somos impactados pelo céu. O coração da Santíssima Virgem fala conosco e a gente fica impactado. Mas assim, se a gente pudesse resumir a mensagem da Mãe do Infinito Amor, seria o quê? Seria qual mensagem? O que ela mais nos ensina nessa aparição? Para mim, a maior mensagem de Nossa Senhora é que ela sempre disse: eu amo vocês, amem também. Essa relação, ela sempre nos cobrou de que nós recebemos muito amor. E é só pelo amor que nós vamos conseguir suportar, sobreviver, viver, nos alegrarmos. Então, assim, ela diz: eu venho como sinal de alerta para todos os homens. O amor salvará o mundo. O mundo não será salvo de uma outra forma. Então, como um alerta, ela vem dizer: aprenda a amar. Porque esse mundo está no caminho do desamor, né? Tudo que a gente vê é um caminho de desamor. Cada vez mais se quer autorização para tirar as vidas. Cada vez mais se quer legitimar práticas que são completamente contra o Evangelho e até colocar um título cristão na coisa para parecer que é em nome de Deus. Ninguém pode odiar em nome de Deus. Ninguém tem autorização para fazer o mal em nome de Deus. E isso a gente precisa ficar muito atento. Por isso Nossa Senhora diz: eu venho como um sinal de alerta. Aonde não houver amor, não há Deus. Mesmo que seja dito pela boca de alguém que supostamente o represente. A gente precisa ficar ligado nisso. Eu achei muito interessante, Ana Paula, você dizendo que tudo começou, né? O céu precisa de uma oportunidade para que tudo comece.
e Deus permitiu com que a sua prima tivesse essa depressão, essa enfermidade psíquica, para vocês começarem a rezar de uma forma mais intensa. E aí, antes de você me falar, eu já me lembrava de Santa Teresinha do Menino Jesus. Podemos dizer, agora falando do amor, né? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu no seio da igreja serei o amor. E aí Santa Teresinha do Menino Jesus, ela também foi acometida de uma neurose, de uma depressão, e por conta disso a família dela se moveu para rezar, para fazer uma novena a Nossa Senhora das Vitórias, e no último dia da novena a Santa Teresinha viu Nossa Senhora sorrindo, por isso nós chamamos Nossa Senhora também de Nossa Senhora do Sorriso. E aí Santa Teresinha ficou curada. E aí eu me lembrava e achei muito providencial essa associação, né? A Santa Teresinha que viu Nossa Senhora sorrir. Em alguma das aparições, Ana Paula, Nossa Senhora sorriu para vocês? Sim, em muitas oportunidades. Nós já vimos a mãe chorar, mas também nós já vimos a mãe sorrir muito. Muito, muito, muito. Não é um sorriso escancarado como esse que estão colocando aí nas imagens de Nossa Senhora de Medjugorje. Não sei se você já viu aí pelo Instagram fora. Horroroso. Isso não se faz, né, gente? Não pode colocar um sorriso daquele na nossa mãe, sabe? Mas um sorriso de ternura, um sorriso de consolação, um sorriso de paz, de plenitude, né? Um sorriso de alma, que não é um sorriso de boca só. Eu acho muito interessante você que viu Nossa Senhora. Eu não tive a graça, e acho que nem vou ter a graça de ver Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora tá... Quem sabe, né? Mas não vi ainda. Não sei, acho que não. Bom, mas aí, Ana Paula, o que acontece? Que não me convenceu, hein? Bom, eu acho que não, mas bom, vamos lá. Você falou dessa... as imagens, Ana Paula, são sinais de devoção. Nossa Senhora é o Padre Gobi, você conhece, né? O movimento sacerdotal mariano. Nossa Senhora é o Padre Gobi. Aqui, muitas vezes, Nossa Senhora falou conosco através do livro do Padre Gobi. E aí, lá, Nossa Senhora fala que, de uma certa forma espiritual, ela se move através das imagens. E eu achei de muito mau gosto também aquele sorriso que fizeram de Nossa Senhora. Mas eu fico imaginando o sorriso da Santíssima Virgem, porque Santa Bernadette viu Nossa Senhora sorrir, e ela imitou o sorriso para o ateu, e o ateu se converteu com a imitação do sorriso de Nossa Senhora que Santa Bernadette fez. Eu fico imaginando ver Nossa Senhora sorrir, o quanto deve ser esplendoroso. Nossa Senhora chorar deve doer o nosso coração. Nossa Senhora sorrir deve fazer o nosso coração celebrar, se alegrar demais. E você disse também que Nossa Senhora ama a música. Como que você descobriu isso? E como você descobriu que Nossa Senhora amava a música Maria de Nazaré? Então, só para voltar nessa sua questão do sorriso para Bernadette, não estou me comparando a Bernadette, não, porque essas confidentes são lá do alto escalão, tá? É outra história. Mas no momento das aparições, nós ficamos com aparições privadas, né, sendo acompanhadas pela igreja, durante 1 ano. Nossa Senhora aparecia todos os sábados, lá na casa da minha mãe, uma parte alta que tem na casa e que é descoberta, dá para ver o céu, enfim. E muitas vezes, quando Nossa Senhora aparecia, e também na aparição pública, né? Quando Nossa Senhora sorria, a gente sorria também. E as pessoas dizem, né? Porque eu não sei, as pessoas dizem que é um sorriso completamente diferente do sorriso que a gente tem naturalmente. Então eu imagino que seja um tanto do reflexo daquilo que ela produz em nós, né? Então, o sorriso de Nossa Senhora é belíssimo e a gente não consegue ficar sem sorrir quando ela sorri. É impossível. Como também não consegue ficar sem chorar quando ela chora. Também é impossível. Mas vamos lá à questão da música. Bom, quando as aparições eram privadas, né, acompanhadas por um grupo de pessoas designadas pela igreja local, nós tínhamos... Esse grupo era... Ana Paula, só um momento. Esse grupo ele era constituído de pessoas assim, o quê? Eram sacerdotes? Quem era? Não. Na época, nós tínhamos quem deu o imprimato nas mensagens de Nossa Senhora foi Dom Roberto Gomes Guimarães, que hoje é bispo emérito da Diocese de Campos. Você já deve ter ouvido falar dele, se esteve por aqui pelo nosso lado. Dom Roberto era monsenhor na paróquia de São José do Havaí.
Eu disse que eu era da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Por que eu fui parar na paróquia São José do Avaí? Porque o pároco da minha paróquia era paulotino e estava de férias no momento em que Nossa Senhora apareceu. Então, sem saber o que fazer, procuramos um monsenhor, que era o pároco mais antigo, e Nossa Senhora já tinha os planos dela, porque depois ela mesma anunciou que o monsenhor seria bispo. E foi por isso que ele acreditou nas aparições, sabe? Porque ela anunciou antes que ele soubesse que ele seria bispo. E foi uma história muito bonita. Depois, se der tempo, eu te conto. Mas vamos lá. E aí, nesses momentos que as pessoas eram escolhidas por ele. Não eram pessoas que eu conhecia, que eram da minha convivência. Existiam as pessoas da minha convivência, minha mãe, meu pai, minha tia. Existiam pessoas próximas, mas outras, e a maioria delas, foram pessoas escolhidas por ele, eram leigos muito bem conceituados na nossa comunidade, que atuavam firmemente na nossa comunidade e que eram responsáveis por emitir um parecer a cada encontro que acontecia, né? Eu levava tudo para a informação dele. Então, a gente se preparava com algumas canções, a gente se preparava para rezar o terço. Não era uma coisa assim, chegava e esperava o Nossa Senhora aparecer, né? Tinha toda uma entrega, uma oração, a gente cantava. E um dia nós estávamos rezando o terço e entre os mistérios nós começamos a cantar Maria de Nazaré. Neste momento, Nossa Senhora então nos aparece com um enorme sorriso no rosto e dançando. Ela balançava o vestido, a túnica, o véu. E quando acabou a canção, ela disse: cantem sempre esta música, porque eu amo esta música. Então foi uma experiência assim, muito, muito, muito amorosa. De ver a mãe assim, se embalando, né? E a gente ainda falou assim: nossa mãe, mas está tão desafinado. Porque não tinha instrumento, sabe? Era gogó mesmo, e coração. E ela disse: não se preocupem. Tudo que é feito com amor chega no céu com a beleza que deve ter. Tudo que é feito com amor chega no céu com a beleza que deve ter. Então, desafinados podem cantar, mas cantem com amor. É como aquele filho que faz um desenho você é professora, né? Você deve receber muitos desenhos. Não sei se você é professora, não sei dos pequenos. Em qual. Dos pequenos. Você deve receber os desenhos dos pequenos que às vezes esteticamente não são os mais belos, mas que são tomados de amor. O nosso canto, a nossa arte, a nossa música, na verdade, se vem do coração, ela fica bela para o céu, né? Cantar bem para o céu não é cantar afinado. Cantar bem para o céu é cantar com o coração, como rezar com o coração também. Fiquei muito emocionado quando você fala que Nossa Senhora dançou, porque, como eu disse, ninguém aqui nunca viu na comunidade Nossa Senhora, né? Mas a gente já teve várias vezes a experiência de ver, assim, pelos dons carismáticos, né? Sim. E pelos dons carismáticos, Nossa Senhora dançando no nosso meio, enquanto nós cantávamos uma Magnífica. Ana Paula, tem alguma outra oração mariana que Nossa Senhora pediu para que vocês fizessem, além do Santo Rosário? Não, Nossa Senhora sempre pediu que a gente não deixasse de ler a Bíblia todos os dias. É preciso ler a Bíblia todos os dias. Especificamente, ela fala do Magnífica, que é a oração de louvor, e a gente precisa louvar a Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo a nossa pequenez. Então, quando a gente reza o Magnífica, a gente reconhece que é Deus que faz. É Ele que faz maravilhas. Ele que é o poderoso. Ele que é o santo. É Ele que estende sua misericórdia sobre nós. E isso vai nos dando entendimento de quem a gente é na fila do pão, vamos dizer assim. E outra questão é a armadura do cristão. Nossa Senhora sempre dizia que nós precisamos rezar a armadura do cristão. Porque, de fato, vivemos em um grande combate que a gente não pode ver, mas que nem por isso deixa de se estabelecer cotidianamente, todos os dias da nossa vida, até o momento final e derradeiro do nosso último suspiro neste mundo, para adentrar a eternidade e, se Deus quiser, a glória eterna. Então, em todos os minutos da nossa vida é um grande combate. Ana Paula, exatamente,
você falou sobre o combate, nós vivemos um combate espiritual. Esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo um combate espiritual ainda mais acirrado, que existem momentos da história, sempre é combate, mas existem momentos da história da humanidade que o combate é mais forte. E aí eu queria te perguntar, em algum momento vocês, porque, por exemplo, não estou te comparando, me entenda bem, mas Santa Bernadette, ela viu os demônios ali perto da gruta. Vocês chegaram a ver alguma coisa desse combate espiritual, alguma coisa desse tipo ou não? Sim, já chegamos a ver, já chegamos a experimentar, infelizmente, este combate, e é muito forte, assim. Uma vez que eu tive a fatídica experiência de que um espírito maligno queria, né, num ataque de fúria, numa pregação para jovens, ele veio na minha direção e assim, por quê? Deixa eu explicar. As aparições terminaram em 96 e terminaram mesmo. Quem dera se não tivessem terminado. Mas a gente precisa entender que a relação do céu conosco não é uma relação utilitária. Porque diferente seria se a mãe quisesse, né, falar tudo o que ela falou, trazer à tona tudo o que ela disse, suscitar oração pela igreja, pela diocese, pelo bispo, enfim. E depois disso dizer assim, agora acabou, agora você segue sua vida para um lado que eu sigo minha vida para o outro. E não é assim, né? Nossa Senhora deixou plantado em nós o sonho de Deus, como diz a música Maria de Nazaré. Ficou em mim o sonho de Deus. Ficou em mim um desejo de céu. Ficou em mim um desejo do Espírito Santo. E esse desejo, esse sonho de Deus se move em mim até hoje e se manifesta através dos dons espirituais que existem e que estão, né, na Sagrada Escritura, estão à nossa disposição para nos ajudar nos nossos combates. Então as pessoas falam assim, porque eu tive essa experiência, as pessoas acham que é muito diferente hoje. E não é. Isso é para todos os filhos. A herança é para todos. Alguns usufruem dessa herança na casa do pai, outros não usufruem dessa herança, né? Eu, graças a Deus, usufruo dessa herança. Então, em um dos momentos, eu vi este espírito maligno vindo na minha direção e ele veio num ataque muito violento na parte dos rins. E depois ficou roxo, sabe? Foi tão forte, tão violento, que ficou roxo. Então foi uma experiência assim, de muito combate. Os demônios são muito cruéis. Os demônios são muito, muito, muito cruéis. E não tem negócio de peninha, não. A gente não tem essa peninha da gente, não, que eles não tem peninha, não. Quem tem misericórdia é só Deus. Amém. Não tem, não. É verdade. E sem contar que Ana Paula, a mensagem da Mãe do Infinito Amor, ela vem para o exército de Nossa Senhora, ela vem para a descendência da mulher. Existe inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então os demônios, eles ficam furiosos, e às vezes Deus permite essas experiências, também, principalmente os confidentes, os videntes, para que também possam falar que esse mundo espiritual também existe, que existe essa guerra espiritual, mas que Nossa Senhora já pisou na cabeça da serpente e já venceu, decretou vitória sobre toda enfermidade, sobre todo mal. E, Ana Paula... Tiago, um lembrete. Nossa Senhora fala muito para a gente pedir os nossos anjos da guarda, colocar os anjos da guarda para trabalhar. Então a gente não pode esquecer. Todos os dias a gente tem que colocar os nossos anjos para trabalhar, porque eles é que veem o combate que nós não vemos. Então não é que nós somos cegos e vamos andando por aí sendo atingidos. Não, nós temos quem vê, mas a gente precisa... as pessoas falam assim, mas como é que eu vou dar ordem ao meu anjo? Eu falei, gente, no mundo espiritual isso é assim. Eles foram criados, eles são espíritos, tem uma sabedoria acima da nossa, mas estão colocados para o nosso serviço. Exatamente. E o céu respeita a hierarquia. Então, a gente precisa ordenar. Eu preciso convidá-lo, eu preciso enviá-lo, eu preciso acolhê-lo. Então, o anjo não faz aquilo que eu não
permito que ele faça, porque senão seria ferir o meu livre-arbítrio, e isso Deus não permite, né? Ferir o livre-arbítrio não está na permissão de Deus. Existe, você falando do anjo da guarda, esse tempo é tempo de nós clamarmos muito ao auxílio dos anjos. Nossa Senhora, aquela oração, ó Augusta Rainha do Céu, soberana dos anjos, essa oração foi ensinada à Virgem Maria, a um frei, eu acho. E Nossa Senhora falou, olha, eu mando os anjos, porque ela é a rainha dos anjos, mas é preciso que vocês peçam. E dar ordem aos nossos anjos da guarda é algo muito sério, é preciso fazer isso. Eu conheço um padre italiano, fundador de uma comunidade, e ele mora no Brasil, que ele brinca às vezes, ele não mora mais no Brasil agora, mas é um padre, o padre Antonello, fundador da comunidade Aliança de Misericórdia. Ele brincava e falava assim, o anjo da guarda dele, ó, se você não fizer tal coisa, eu vou cortar sua asa fora. Falava brincando, claro, que ele tem toda a reverência, mas falava de uma forma brincando. Ana Paula, eu sei que o Frei Jorge da Paz, que é um incansável soldado de Nossa Senhora, filho amado de Nossa Senhora, que é franciscano, que estudou com o primeiro pároco, eu tenho o primeiro pároco da paróquia, quando eu comecei minha atividade na paróquia, é o Frei Irineu Andreassa, e ele estudou com o Frei Irineu, tudo, o Frei Jorge da Paz, para quem lembra, quem assistia a Rede Vida quando criança, que era o meu caso, eu lembro dele, né, com o Santíssimo fazendo a bênção e divulgando as mensagens da Rainha da Paz, e está vivo, está lá em São Paulo. Quem quiser assistir as pregações dele estão disponíveis na internet, e ele foi o diretor espiritual de vocês. Como e por que vocês chegaram no Frei Jorge da Paz? Então, eu acho que tudo a mãe providencia, sabe, Thiago? A gente não tem muita gerência sobre essas coisas, não. Mas como que foi? Uma das pessoas escolhidas por Monsenhor Roberto para estar conosco nesse discernimento a respeito da nossa sanidade, daquilo que a gente relatava das mensagens, enfim, era a dona Marta e o seu Zé Carlos, que com certeza já estão assistindo essa live lá do céu hoje, com uma conexão Wi-Fi melhor do que a nossa, do lado de Nossa Senhora, comendo a pipoca. Eu falo assim, mas eu brinco, tá? Não leve a mal, não é falta de respeito, não. É como o padre lá que fala que vai cortar a asa do anjo. É muito amor. E aí, dona Marta e seu Zé Carlos, eles eram conhecidos do Frei Jorge da Paz, e o Frei Jorge vinha estar na casa deles para celebrações aqui na minha cidade. Então, nós fomos apresentados ao Frei Jorge pela dona Marta e o seu José Carlos, e foi assim, amor à primeira vista, ou amor antes da primeira vista, sabe? E Frei Jorge, então, conversou com o Monsenhor Roberto, ofereceu essa direção espiritual para nós, porque ele tinha uma vivência um pouco maior com as questões marianas, de aparição, né, e tudo isso. E aí ele ficou, então, sendo o nosso diretor espiritual durante todo aquele tempo, e escreveu um breve histórico muito bonito no livro da mãe, né, falando de mim, do meu irmão, das coisas que aconteceram. Frei Jorge é um querido. Frei Jorge tem cheiro da mãe, sabe? Frei Jorge tem cheiro de Nossa Senhora. Ele tem um cheiro que é dela, sabe? Até porque ele abraça muito ela, né? Nossa Senhora disse que ela deseja, numa das aparições em Medjugorje, Nossa Senhora disse que ela deseja nos abraçar todos os dias. Mas muitas vezes ela não pode nos abraçar porque a gente não reza. Isso eu posso entender, Nossa Senhora dizendo que todas as vezes que nós estamos em oração, rezando, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento, em casa, rezando o rosário, Nossa Senhora está nos abraçando. Então quem abraça muito Nossa Senhora fica com o cheiro dela. E assim, Ana Paula, então o Frei Jorge da Paz foi dessa forma. E aí outra coisa que me impressionou muito, eu já vivi experiências em que eu via, assim, como eu disse, não via, né, mas vivi experiências assim, pelos dons carismáticos, e vinha a visualização, ou para mim ou para outras pessoas, em pregações e missões de Nossa Senhora orando em línguas, falando a linguagem espiritual, né, falando em outras denominações, em mistério. Nossa Senhora falando assim, como que foi esse dia? Relata para mim, por favor. Então, você está falando sobre o que eu contei ao Padre Francisco? De que especificamente você está dizendo? Sobre ela me ensinando a orar em línguas?
Não, não sabia. E você, é que na verdade, aquele dia, aí eu falei, nossa, eu preciso conversar com a Ana Paula. Por quê? Porque foi só uma pincelada, assim, falou rapidinho e foi. Como que foi? Então, eu estou te perguntando sobre Nossa Senhora e ela orar em língua, como é que foi isso aí, esse rolê? Então, eu não orava em línguas, sabe? A minha cidade estava começando naquela época um movimento aí mais de renovação carismática, lá na década de 90, foi o boom depois, né, dessa história da renovação e tudo, depois veio as comunidades, mas não era uma coisa que era muito vivida. Eu nasci em berço católico, mas daquele berço católico feito daquela madeira bem dura, sabe? Sabe aquela madeira bem dura que, assim, era um Deus que castigava, era um Deus que punia, era um Deus que você não pode pisar torto porque já era você, sabe? Essa foi a referência com que nós fomos educados. E eu não reclamo, não, porque é melhor a gente ter essa primeira referência de Deus e depois encontrá-lo como Deus amor e saber que amor não é libertinagem, né? Que amor é liberdade para fazer boas escolhas. Então, foi assim. Eu não tinha experiência nenhuma com renovação carismática, eu não tinha vivência de nenhum dom carismático, absolutamente nenhum. Como eu disse para você, eu era catequista, ensinava a catequese, tá? Para crianças pequenas, às vezes para a primeira comunhão, enfim. E aí, em uma das aparições, Nossa Senhora disse que era preciso aprender a viver pela moção do Espírito Santo. É uma necessidade, não uma escolha. E muitas vezes a gente acha que é escolha, e não é. É uma necessidade. A gente acha porque a gente é bobo, né? Porque Jesus já disse lá para Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Isso é o quê? É viver a experiência do Espírito Santo. Mas a gente não é muito leso para entender. Aí a mãe vem e repete com outras palavras. Então, ela veio dizendo que era necessário ter a vivência com o Espírito Santo. E se tem a vivência, tem os dons. Ninguém vive na moção do Espírito se não tem a vivência dos dons, dos carismas. Isso é uma coisa que flui, é natural. E aí ela disse que eu precisava orar em línguas. E eu disse para ela que eu não sabia. E ela falou assim, então vou te ensinar. E aí ensinou com um nome próprio, Camila. E ela disse, vá falando Camila. E eu fui falando, Camila, 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 Camila. E ela falava assim, mais rápido. E eu, Camila, 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 ela mais rápido. Camila, 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 Candariela, Mariela, Mariela, Candariela, e foi. E aí, essa prática que muitos acham que é uma forçação de barra nos grupos de oração, né? Porque quantas vezes também eu já ouvi outras pessoas, depois dessa oportunidade, dizendo assim, repita uma palavra, vai repetindo Jesus, enfim, vai repetindo Maria, essas coisas que a gente vê. E aí Nossa Senhora me ensinou a orar em línguas com o nome próprio. Por isso, eu escolhi o nome da minha primeira filha de Camila, né? Porque foi a palavra que abriu para mim a possibilidade de viver e de ter uma experiência com o Espírito Santo, tá? Em outras vezes, Nossa Senhora cantou em línguas. No dia que Nossa Senhora cantou em línguas, foi o dia que uma pessoa estava presente, era aparição particular. Ela cantou em línguas e pediu que eu cantasse. Um adendo aqui. Eu nunca escutei a voz de Nossa Senhora, tá? O falar dela era um falar que eu compreendia de uma realidade que eu não sei te explicar como é. Infelizmente, não consigo. Não é leitura labial, não é nada disso. É falar e eu compreender, mas não ter som. E aí, só que na minha cabeça, tinha toda a formação das palavras e da melodia do que ela estava cantando. E ela cantava e dançava. Nossa Senhora ama dançar. Então, ela cantava... Ela é judia. Não, ela é cristã, mas ela foi judia. Tem a dança hebraica, tudo, né? Nossa Senhora é cristã. Nossa Senhora é de Jesus. Nossa Senhora é a mãe de Deus, né? Mas assim, ela dançava também. Isso, exatamente. E a vida da gente não precisa ser isolada da vida com Deus. Nossa Senhora não isolou a vida dela para ser a mãe de Deus. É claro que ela cumpriu os propósitos de Deus, mas ela tinha raízes. E essas raízes, como Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma, ela mantém as suas
raízes, sabe? E aí ela começou a fazer uma canção. E aí eu cantei essa canção e fiquei muito apavorada, porque era a primeira vez que aquela pessoa que o Monsenhor tinha mandado estava. Eu falei assim, meu Deus, agora ela vai chegar lá e falar assim, ó, aquilo tudo é mentira, porque a menina ficou falando um monte de coisa lá que ninguém entendia, porque eu não entendia muito bem essas coisas. E aí quando eu acabei, ela falou assim, ela chorava e ela falou assim, que linda louvação em hebraico. Nossa Senhora disse isso, cantou isso. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida, porque a canção me trouxe tanta paz, mas ao mesmo tempo eu não tinha ideia do que ela disse. E a canção foi toda cantada em hebraico, e a pessoa que estava lá naquele dia fez toda a interpretação daquela canção em línguas. Então, cantar, rezar em línguas não é uma escolha, é uma necessidade. Ainda mais nesse tempo, né? A gente viu os grandes homens, os pioneiros do movimento carismático dizendo sobre a importância da oração em línguas. Eu achei muito importante você dizendo sobre isso, porque sobre orar em línguas, as pessoas pensam que é assim, o Espírito Santo toma a sua boca e você vai começar. Não, não é assim. Primeiro tem que partir de um ato de vontade, você tem que abrir a boca, e existe essa forma didática e pedagógica de se abrir aos dons. O que o Espírito Santo faz no canto, na oração em línguas? Você abre a boca, tem gente que faz o desafio, né? Vai ficar de boca fechada e vamos ver. Não, não é assim. Você abre a boca, começa a emitir sons e o Espírito Santo faz aquele som se transformar em oração. Ele pega aquele som e faz aquilo se transformar em oração do jeito que deve ser feito. Não do jeito que a gente quer, não rezando com o nosso intelecto. E isso os santos já diziam. Santa Teresa de Ávila dizia, nós não devemos só rezar com o intelecto, é preciso rezar com o coração. Nossa Senhora de Medjugorje, ela diz, rezem e rezem com o coração. Quando nós oramos em línguas, então Nossa Senhora pediu, minha gente, orem em línguas sempre, o rosário em línguas sempre. E Ana Paula, quando Nossa Senhora aparece, geralmente tem manifestações dos dons, curas, milagres, libertações. A gente vê vídeos, né, em algumas das aparições, pessoas ali infelizmente manifestando, tendo um surto maligno, acontecem várias coisas, conversões, ações do Espírito Santo. Quais são os lugares onde o Espírito Santo mais age? Eu acredito nos santuários marianos, nos lugares marianos, porque Nossa Senhora, eu acredito que é a esposa, né, do Espírito, ela é sim esposa, então ela atrai a presença do esposo, e o esposo faz toda a obra, né, que é preciso ser feita. Teve na época eu sei que foram 12 aparições, né? Nossa Senhora pediu 12 aparições públicas, só 6 foram permitidas. Sim. Mas também teve as privadas, tiveram as privadas. Tiveram manifestações de cura, de milagres, de conversões nesse tempo, as que você mais lembra ou a que você mais te tocou nesse tempo? Sim, inclusive Dona Marta, essa que eu disse sobre Frei Jorge, Dona Marta teve um câncer. E quando ela foi acometida de câncer, ela foi para fora de Itaperuna, né, para se tratar. E era uma época, e Nossa Senhora me apareceu num sonho e disse para eu ir à fazenda, Boa Esperança, pegar a terra, mandar num vidro para Dona Marta, pedir Dona Marta para fazer um chá daquela terra e tomar. Agora você imagina, uma mulher com câncer, internada no Rio de Janeiro, saúde frágil. Eu vou falar para ela fazer um chá de terra e tomar. Enfim, como moleca de recado, não tenho muita escolha, sabe? Não tenho muita escolha. Porque se eu não faço o que ela quer, ela é mãe. Não é que ela deixa de castigo, não. São outras situações que acontecem dentro da gente que a gente não dá conta, sabe? Então, eu mandei para Dona Marta. E lá, ela fez o chá. Ferveu aquela terrinha com água. Tomou. Dona Marta ficou, né, do primeiro câncer, né, que foi esse que Nossa Senhora mandou. Ficou completamente curada desse câncer. Então, essa é uma realidade que eu lembro. Mas tiveram outras histórias de câncer, outras histórias de curas imediatas, que estão catalogadas em alguns cadernos. Nós temos alguns cadernos com testemunhos
onde as pessoas relatavam, traziam exames médicos, todas essas coisas. Mas eu acho que a maior obra de Nossa Senhora, ela acontece no campo da conversão do coração, sabe? Esse é o maior milagre. E que ainda acontece hoje, pelo Instagram, por qualquer outro meio, ele ainda acontece, porque a mãe continua nos amando. E porque ela nos ama, ela continua sendo sinal de alerta, ela continua sendo caminho de salvação. Não é a salvação, mas é caminho de salvação para nós. E aí, essas coisas continuam, sim, acontecendo. Nós temos aqui no Instagram alguns testemunhos de momentos de oração, enfim. Mas na época das aparições, sim, aconteceram alguns, um pouco, de um grau um pouco mais intenso, sabe? Nas coisas das doenças mais graves aconteceram, sim. Ana Paula, agora eu tive acesso às mensagens, ao livro, mas eu vou falar para o final. Agora vamos trocar de lado, né? Agora você pergunta e eu respondo. Então, olha só quanto tempo que nós estamos falando aqui. 66 minutos. 66 minutos. Olha só quanto tempo que você ficou falando comigo, Thiago. E eu não fiquei sabendo nada de você. Hoje a gente vai ter que voltar outro dia. Você vai ter que voltar outro dia porque tem muita coisa aí que eu preciso saber. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora, ela vai pedindo as coisas devagarzinho, sabe? E quando foi agora esse ano, nós fizemos uma primeira ação social com os devotos da Mãe do Infinito Amor no Natal. E foi muito bem sucedido o Natal do Infinito Amor. Nós atendemos as 150 famílias com um suprimento assim, de alimento que daria não só para uma ceia, mas para um mês, que aquela família pudesse viver com bolo, com frango, com refrigerante, enfim, com coisa para criança, com brinquedo. Todas as crianças receberam um brinquedo. Então, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade. E depois disso, Nossa Senhora começa a nos imprensar sobre uma ação social, sobre ir ao encontro dos filhos mais necessitados. Porque amor não pode ser palavra. Amor precisa ser atitude, né? Sim. Por isso, Nossa Senhora, quando foi encontrar-se com Isabel, ela não foi para falar, prima, eu te amo. Ela foi para dizer, prima, eu estou aqui para te ajudar. Eu vim aqui por causa da sua necessidade. Né? Eu tenho o meu problema, eu tenho a minha situação, que eu vou resolver ainda com José, né? Porque, assim, essa coisa dessa gravidez sem ter intervenção humana, com certeza não é uma coisa fácil de explicar, né? Mas eu vim aqui porque eu te amo, e porque eu te amo, eu vou te servir na sua necessidade. Não importa se eu sou a mãe do seu Senhor, eu estou aqui para colocar o meu serviço, né, à sua disposição. Então, assim, Nossa Senhora tem nos levado para isso. Foi criada uma associação recentemente, porque, de fato, a minha missão não passa por esse aspecto financeiro de jeito nenhum, né? Eu vivo da minha profissão de professora. Eu escrevi um livro que conta a minha experiência de ir a Fátima, atendendo um pedido de Nossa Senhora, que se chama Casa do Triunfo. Mas também a renda desse livro não é minha, ela é da associação e para ser revertida para as obras sociais, para aquilo que for necessário. E agora tem os devotos que são associados e contribuem espontaneamente. Então, assim, eu sei que vocês têm esse chamado. E eu fiquei muito feliz de que vocês estivessem aqui, porque eu queria entender como que isso funciona. Eu não sei disso, sabe? Essa não é uma realidade muito comum na minha vida, porque a vida caritativa que eu tenho experiência, ela não está estruturada num lugar, numa associação. Ela está estruturada naqueles que se aproximam de mim, com as suas necessidades, enfim, que muitas vezes nem são financeiras, né? São de algum outro tipo. E que a gente vai caritativamente acolhendo e atendendo. Então, eu vou precisar de um outro momento, porque, assim, eu com 5 minutos, eu não consigo saber disso tudo. Você quer que eu fale só um pouquinho como começou? Sim. Você quer saber só um pouquinho? Sim, tá bom. por favor. A comunidade Pra Serafim gente Maria... deixar um gostinho de quero mais.
Tá, depois tem muita coisa para contar. A comunidade Exército de Maria, ela começou rezando o cenáculo nas casas, né? O cenáculo do Padre Gobi. A gente começou assim despretensiosamente levar a imagem e rezar nas famílias. Um dia a gente perguntou para Nossa Senhora o que ela queria, e ela nos deu uma mensagem dizendo que a gente pegasse, nos pedindo que a gente pegasse os filhos dela mais doentes, mais feridos, mais pobres nos braços dela e levassem todos eles ao seu imaculado coração. E a gente entendeu naquele momento que Nossa Senhora estava dizendo para a gente ir aos pobres, né? E aos pobres. Aqui em Ribeirão Preto tem muitos irmãos em situação de rua. E aí a gente começou a fazer isso. Por um tempo a comunidade parou e eu era muito duro, Ana Paula. Eu também era muito duro, muito incisivo. Eu tinha medo de falar da misericórdia e as pessoas ficarem sem vergonhas, né? Ficarem assim, Deus é misericórdia, então. E eu falava, não, nós temos que ser radical, falar do inferno e tudo mais. Mas aí Nossa Senhora, como ela sempre dá um jeito de que a gente faça a vontade dela, se existe um fundinho pelo menos de boa vontade, então houve um tempo que eu precisei da misericórdia. Eu tinha aversão, falava, não quero saber de Santa Faustina, não quero saber do diário, mesmo achando lindo a imagem de Jesus misericordioso. E aí um amigo foi para a Polônia e falou, Tiago, estou te mandando uma coisa. Eu já estava sentindo esse chamado da misericórdia que fazia parte do nosso carisma. E aí ele me mandou essa relíquia, que veio lá da Polônia, é uma relíquia de 3º grau de Santa Faustina, e uma imagem de Santa Faustina. E aí foram inúmeros sinais que Nossa Senhora começou a dar. E a gente começou a encontrar no nosso carisma da comunidade, e no pobre, em todos os tipos de pobre, o pobre que mora na favela, o pobre que mora na calçada, e o pobre que mora nas mansões, porque existem pobres que moram nas mansões, nos condomínios fechados. Nossa Senhora, a gente encontrou no pobre a ligação, o lugar de nós derramarmos a misericórdia que nós recebemos. E também estar com o pobre que se esconde, Jesus se esconde no pobre. Depois a gente entendeu que Santa Faustina, como nossa baluarte, teve um dia que Santa Faustina, ela bateu um pobre, um irmão, né, um andarilho no convento, pedindo comida, e ela preparou o que ela podia e deu com muito amor o que ela podia para aquele mendigo. Depois ela, como era mística e via Jesus, Jesus falou assim para ela, eu era aquele mendigo, e eu desci do céu para provar da sua misericórdia. Então o nosso trabalho com os irmãos de rua, e agora vamos começar o trabalho chamado Belo Infante, que é um trabalho com crianças carentes, parte também, é uma extensão dessa experiência nossa, e também essa extensão dessa experiência com a irmã Faustina Kowalska, de saber que Jesus se esconde no pobre, mesmo ele sendo às vezes adicto, né, drogado, tendo problema com droga, mesmo ele dando trabalho, Jesus ele se esconde no pobre. Então quando nós saímos da nossa casa, a gente atende 140 irmãos de rua por semana, com comida, porque pobre sente fome e a barriga ronca. Então como que a gente vai falar de um Deus que providencia o pão do céu, se a gente não dá o pão da terra? Né? Então a gente leva a comida para eles, e ali é a nossa oportunidade de evangelizar. Nós chamamos de evangelização dos irmãos de rua, porque não é um trabalho simplesmente assistencial. Algumas pessoas podem até criticar, algumas pessoas até nos questionam, mas eles são obrigados. Eles não são obrigados, mas assim, nós levamos a oração para eles, porque às vezes a oração é doce, porque é um diálogo amoroso com Jesus. Mas para quem está muito longe de Jesus, às vezes é amargo, é um remédio amargo. Sabe aquele remédio amargo que a gente toma, e aquele remédio amargo que é bom? Então a gente faz ali a nossa oração, eles rezam às vezes uma dezena do terço da misericórdia, e eles fazem muitas experiências de Jesus misericordioso ali. Então eu teria muitas experiências para contar, mas a gente falou bastante, né, dessa outra realidade. E uma das coisas que me impressionou, Ana Paula, essa questão da misericórdia, fiquei sabendo também que Nossa Senhora do Infinito Amor está também, né, movendo algo em relação à Mãe da Misericórdia. Existe uma mensagem que ela fala da caridade, mas em 16/9/95 vocês receberam a mensagem, né? Filhos, sejam como cegos que não podem ver com os olhos, mas que veem muito mais com o coração. Repito as mesmas palavras que disse Jesus, que disse nas bodas em Caná: façam o que eles lhes pediram. Sejam obedientes, como naquele tempo os empregados o foram. Jesus pediram e eles fizeram. E o que era água se transformou em vinho. Façam o que ele lhes pede.
Aí tá aqui, né? Acho que ela deve ter falado de forma firme. Rezem o terço da misericórdia. Este pedido, o principal. Eu, quando fui, eu recebi, né, no celular e dei uma olhada, a primeira mensagem que eu vi foi essa. E aí eu fui lá imprimir na gráfica. Quando eu imprimi, eu pedi, Nossa Senhora, me dá uma mensagem aqui. E eu abri qual era a mensagem, exatamente essa. Então, que nós possamos muito, e essa mensagem que a gente continua lendo, ela é muito atual. Então, que nós possamos rezar muito o terço da misericórdia. Existem pessoas que rezam as 1000 misericórdias. E Jesus, e ela fala, né, faça o que ele pede. E Jesus pediu a Santa Faustina que nós rezássemos o terço da misericórdia. Então, achei muito incrível Nossa Senhora pedindo para rezar o terço da misericórdia. E rezando o terço da misericórdia em oração, em adoração, nós somos misericordiados para misericordiar no coração dos irmãos. Os pobres, como eu disse, que moram desde as calçadas até as mansões. Isso aí, Tiago. E misericórdia é a expressão de amor, né? Porque misericórdia é amor ao miserável, é amor àquele que não pode retribuir. Deus nos ama sim, porque a gente não pode retribuir. Por mais que eu, você e tantos outros façam, rezem, alimentem os pobres, isso não é retribuição à grandeza do amor que nós recebemos. Não é recompensa, não é retribuição, é muito pequeno diante da grandeza daquilo que a gente recebeu. Então, Nossa Senhora, na expressão de ser mãe da misericórdia, ela é mãe que nos ensina a amar aquele que não pode nos retribuir esse amor. E nem sempre ele está numa calçada. Às vezes, é alguém que dorme com a gente. Às vezes é alguém que a gente pariu. Às vezes é alguém que trabalha pra gente. Às vezes é alguém que a gente trabalha para ele. Esse exercício de um amor desinteressado, ele é uma realidade que nos salva. E que salva nossas almas. Então, o poder da caridade está aí. Em saber que não é uma obra caritativa que nos salva, mas é a falta de correspondência ao amor que nós damos que é a nossa salvação. Porque isso genuinamente é amor, que não busca o seu próprio interesse. Então, assim, olha, eu adorei demais conversar com você e a gente vai aproveitar esses momentinhos finais, porque diz que o Instagram nos dá 90 minutos. Então, nós temos 77. A gente vai aproveitar para a gente rezar. Mari, volta com os comentários aí e ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com você, assim, com alma elevada, sabe? De amor, de gratidão por esse encontro que não foi marcado por nós, meu irmão. Não foi. A gente não sabe o que está por trás disso, mas a nossa mãe, ela não joga para perder, não. Ela dá nó em pingo de éter, sabe? Ela imprensa Jesus na parede e fala assim, ó, tô precisando ali, né? E imprensa a gente na outra parede e fala assim, vai lá, já falei com ele, agora você vai lá e faz o que ele vai te falar para fazer, que você vai perceber como que as coisas modificam, né? Então, que a gente possa, nesse momento final, assim, minha gratidão, chama o seu prato. Nesse momento final, a nossa gratidão a Deus por esse encontro. E se Deus quiser, a gente vai ter outra oportunidade, porque eu tenho um monte de coisa aqui dentro do meu coração que eu ainda quero saber, que eu ainda quero experimentar, porque de fato isso precisa ser aquebrantado dentro de mim, sabe? Essa coisa de que a gente faz, mas tem que merecer para fazer, ainda é uma coisa muito forte dentro da gente, né? A gente faz a caridade, mas o fulano não merece, o fulano tá lá, ó, tá bêbado, tá drogado. Essa questão do merecimento ainda é algo muito egoísta dentro de cada um de nós. E é dentro do meu coração também, né? Com esse objetivo de achar que a gente está fazendo o mal quando a gente faz o bem, né? E isso é uma linha tênue, né, meu irmão? Isso é uma linha muito tênue, né? Entre o assistencialismo que torna o outro preguiçoso e entre a caridade que torna o outro amado. É muito diferente, né? Exatamente. É uma linha que precisa muito ser cuidada.
Exatamente. Eu quero só falar que quando eu vejo o irmão de rua, o pobre, eu me vejo. Eu me vejo quando o irmão de rua é ingrato pelo que ele recebe, eu me vejo quando eu sou ingrato a tantas graças que Deus me dá. Quando ele é rebelde, eu me vejo. Quantas vezes eu sou rebelde e sou cabeça dura diante do plano de Deus para mim, que às vezes eu quero fugir, e não posso negar que muitas vezes eu quero fugir. Então, quando eu vejo o irmão de rua, eu vejo a mim. O dele está exposto. A miséria dele está exposta. A minha está guardada aqui dentro. Por isso eu digo daqueles que moram nas casas também. Então, a generosidade, por exemplo, uma vez eu fui questionado, eu fui pregar numa nova comunidade e me jogaram na parede. Falaram assim, mas eu dei um cobertor para o irmão de rua e depois eu vi ele jogando o cobertor fora. Não é sobre o que ele faz com que eu dou, mas é sobre o amor com que eu dou aquela coisa. Entende? E aí eu peguei a imagem de Santa Teresa de Calcutá, porque além da Mãe do Infinito Amor, está aqui, a Mãe do Infinito Amor também nos dá exemplos e nos dão também sinais, né? E Santa Teresa de Calcutá para mim é um sinal. Ela também era muito mariana, por isso que azul e branco, né? E ela, Nossa Senhora também ajudava ela a mostrar o poder da caridade. Santa Teresa de Ávila de Calcutá muitas vezes sim, foi também questionada por aquilo que ela fazia. Até hoje há quem fale mal de Santa Teresa de Calcutá, mas eu sei que às vezes a gente quer ver o trabalho imediato. A gente vai lá, rezou e no outro dia os irmãos de rua já estão curados, libertos, mas não é assim. E a gente vai continuar, porque eu creio que nem que seja nos 45 do segundo tempo, ou seja, nem que seja nos últimos momentos da vida deles, eles vão lembrar, eu lembrei que aquele gordo barbudo falou que Jesus tem misericórdia de mim. Então, Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Porque o Evangelho é para os maltrapilhos, Jesus veio para esses. Então, assim, eu faço essa comparação e sempre digo à comunidade, não é ajudar o pobre, mas é estar com Jesus que se esconde e às vezes muito bem escondido no pobre. Opa! É o amor que salvará o mundo. É disso que Nossa Senhora estava falando. E quando ela fala, Nossa Senhora fala a respeito de Nossa Senhora, a Santa Teresa, ela falou, né? Perguntaram para ela, eu não daria banho nesse leproso nem por $1 milhão. Ela falou, também não. Eu dou por amor a Deus, porque Deus está nele. E quando você fala da mãe, quando Nossa Senhora aparece como mãe do infinito amor, ela também está aparecendo como mãe da infinita misericórdia. Por quê? São João Paulo II, que foi também um grande divulgador da divina misericórdia, ele dizia que o amor também responde por misericórdia. Então, eu posso te chamar, você chama Ana Paula, eu posso te chamar de Ana, posso te chamar de Paula, pode ser que alguém te chame de Aninha, de Paulinha, e você responde da mesma forma, porque está se referindo a você. Então, eu também posso chamar o amor de misericórdia. Santa Faustina disse, né? Jesus disse a Santa Faustina, o amor é a flor e a misericórdia é o fruto. Então, assim, por que Nossa Senhora é a mãe do infinito amor? Quem que é o infinito amor? É Jesus. Por que Nossa Senhora é mãe também da infinita misericórdia? Porque ela é a mãe de Jesus. E Jesus é a misericórdia encarnada. Quando Nossa Senhora estava grávida de Jesus, ela estava grávida da misericórdia encarnada. E quando Nossa Senhora deu a luz a Jesus, ela deu a luz à misericórdia que andou entre nós. E o mundo não o reconheceu, como diz a Sagrada Escritura. É verdade. Bom, nós temos... Quantos minutos, Mariana? 83. Então tem 5 minutos. Amém. Então, vamos só rezar, Ana Paula. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Muito obrigado, eu agradeço muito. E que Jesus possa providenciar, que a Virgem Maria possa providenciar outra live. A gente quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, pode entrar aqui no meu Instagram. E quem quiser conhecer mais do trabalho da Mãe do Infinito Amor, pode entrar aqui no Instagram da Ana Paula, se tem seguidores que me seguem aqui, que possam ver aqui o trabalho, tudo aquilo que diz respeito a essa aparição. Nós estamos fazendo agora, começa hoje às 23h45, uma novena a Nossa Senhora das Graças pelos enfermos. Quem quiser participar, fique à vontade, será uma alegria. Nós vamos rezar com muita fé essa novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Então vamos terminar rezando. Obrigado, Ana Paula. Que Deus vos abençoe. Estão pedindo parte 2. O que eu respondo? Sim ou não?
Sim, só marcar, o dia que você quiser. Ó, gente, ele se comprometeu, hein, com a parte 2, hein? Vamos lá, vamos fazer a parte 2. Então Uma vamos lá. alegria, tá, meu irmão, te receber e vamos rezar juntos, então, clamando essa misericórdia. Vou trazer essa mãe aqui mais pertinho, para ela te olhar aí com esse olhar de misericórdia e olhar a todos que estão conosco, né? Você pode conduzir esse momento final, porque eu quero que a misericórdia que você exerce seja um dia também por mim exercida. Eu desejo do meu coração. Já é também, de uma certa forma já é, mas por todo o santuário, por todos os devotos da Mãe do Infinito Amor, por todos do Exército de Maria, por todos os doentes, pela Igreja, pelo Papa, pelo nosso Bispo Dom Moacir, o Bispo da Diocese de Campos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mãe da misericórdia e do infinito amor, rogai por nós. Amém. Tiago, quero conhecer muito mais desse exército, tá? Esse nome é muito poderoso, sabe? Nome de exército é nome de guerrilha. Então eu quero conhecer muito mais. Em breve a gente marca, então, a parte 2. Foi um prazer te receber aqui na minha casa, que é a casa da mãe. Nesse momento é onde eu posso receber todos. Estamos em momento de pandemia, com todas as impossibilidades, mas para Deus nada é impossível. E Ele vai nos possibilitando, tá bom? Um sorriso bem bacana para a gente fazer um print e marcar aí nas redes sociais vocês. Eu, ela e você. Oi? Tiago, ó, prazerzão, tá, meu irmão? Muito Gratidão por você ter aceitado o convite, muito obrigado. E nós vamos ter a parte 2, em breve, hein? Então tá bom, até lá então. Um abraço. Até mais. Tchau. Um abraço, tchau. Um abraço a todos vocês aqui do Instagram da Mãe do Infinito Amor. Amanhã a gente tem, então, a live da Mãe da Misericórdia, às 15 horas. E todos vocês estão convidados a estarem conosco. Amanhã, 15 horas, com a live Mãe do Infinito Amor. Tchau. Beijo.